Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes do 7º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, entendendo o que são frações equivalentes. Imagine que 3 amigos, Caio, Carlos e Alberto, foram em uma pizzaria e cada um pediu uma pizza, sendo as 3 pizzas iguais em tamanho. Caio dividiu sua pizza em 2 fatias iguais e comeu uma delas. Carlos dividiu a sua em 4 fatias iguais e comeu 2 delas. Já Alberto repartiu sua pizza em 8 pedaços iguais e comeu 4 deles. Qual dos amigos comeu mais pizza? Então aqui eu tenho a representação das pizzas, né? Então o que eu tenho? Eu tenho que primeiro o primeiro dividiu a pizza em 2 pedaços e comeu uma. O segundo dividiu em 4 pedaços e comeu 2. E o terceiro dividiu em 8 pedaços e comeu 4. Ok? Então, geometricamente, na imagem, você vê o quê? Vamos notar que, na verdade, os 3 comeram a mesma quantidade de pizza, né? Quando a gente vê aqui, ó, eles comeram a metade da pizza. Por quê? Porque quem dividiu a pizza em 2 pedaços, comeu a metade da pizza. Quem dividiu a pizza em 4 pedaços, comeu 2 quartos, seria também a metade da pizza. A mesma coisa para quem dividiu a pizza em 8 pedaços, né? 8 comeu 4, então metade da pizza. Então essas frações, elas são frações iguais ou equivalentes, né? Poderíamos resolver esse problema calculando os valores de cada uma das frações. Ao final das divisões, concluímos que, na verdade, as 3 frações representam o mesmo número racional. Por isso, podemos concluir que cada um comeu a mesma quantidade de pizza. Então, diremos que as frações são equivalentes. Então, se eu dividir 1 por 2, né, encontrar a razão entre 1 e 2, vai dar meio, né, 0,5. Se eu dividir 2 para 4, também vai dar meio, 0,5. E dividindo 8 para 4, meio, 0,5. Então, eles comeram a mesma quantidade e, portanto, essas frações são equivalentes. Bom, e o que são frações equivalentes? Diremos então que 2 frações de números inteiros são equivalentes quando possuem o mesmo valor numérico, ou seja, quando eu divido o numerador pelo denominador, eu vou encontrar o mesmo valor calculando frações com números diferentes, então com numerador e denominadores diferentes. Se o valor numérico da divisão dessa fração forem iguais, então essas frações são equivalentes. Uma consequência dessa definição é que quando multiplicamos ou dividimos por um mesmo número, não nulo, né, que não seja zero, tanto o numerador quanto o denominador, o valor numérico da fração não se altera, certo? Por exemplo, 1/2, para mim encontrar uma fração equivalente a 1/2, o que eu fiz? Eu multipliquei o numerador 1 por 5, 1 vezes 5, 5, automaticamente eu multipliquei o denominador 2 por 5, então eu encontrei 1 vezes 5, 5, e 2 vezes 5, 10. Então, a fração 5/10 é equivalente à fração 1/2. Lembrando que quando eu falo que eu multiplicando a fração por qualquer número inteiro, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Se eu multiplicá-los por números diferentes, eu não vou ter frações equivalentes, ok? Próximo exemplo, 1/3. Eu vou encontrar uma fração equivalente a ela, por exemplo, multiplicando o numerador e o denominador por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, a fração 3/9 é equivalente à fração 1/3. Ela é equivalente porque se eu dividir 1 por 3 e dividir 3 por 9, eu vou encontrar o mesmo valor, ok? A fração 4/5, para mim encontrar uma fração equivalente a ela, eu vou estar multiplicando aqui o numerador e o denominador, por exemplo, por 7. 4 vezes 7, 28 no numerador, e no denominador, 5 vezes 7, 35. Então, a fração 28 35avos, ela é uma fração equivalente a 4/5. E mais uma fração aqui, 64 96avos. Eu posso fazer o caminho inverso, né? Eu quero uma fração equivalente a ela, então eu também posso estar dividindo. Então, se eu dividir o numerador e o denominador dessa fração por 32, ó, 64 dividido por 32 dá 2,
E 96 por 32 dá 3. Então, 2/3 é uma fração equivalente à fração 64/96, ok? Então, eu posso estar multiplicando e posso estar dividindo numerador e denominador por o mesmo número, que eu vou estar encontrando uma fração nova, que seria uma fração equivalente à anterior. Simplificação de frações. Simplificar uma fração é o ato de dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, obtendo frações mais simples, com números menores. Então, exemplo. Obtenha a fração irredutível da fração 32/48. Então, o que seria essa fração irredutível? É a fração que eu vou pegar uma fração maior, né? Aqui, vamos fazer, a gente vai entender o que é essa fração irredutível. Então, eu tenho essa fração 32/48, eu quero simplificar ela. Então, foi dito anteriormente que eu posso dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, que eu não vou alterar o valor dessa fração. Então, eu vou dividir o 32 por 8, tá? Que vai dar 4, e vou dividir o 48 por 8, que vai dar 6. Então, 4/6. Aí eu vou dividir novamente o numerador e o denominador por 2, ó. 4 dividido para 2 dá 2, 6 dividido para 2 dá 3. Então, quando eu fiz essas divisões de numerador e denominador por o mesmo número, eu estou simplificando a minha fração. Quando eu chego a uma fração que eu não posso mais simplificar, eu digo que essa fração está na forma irredutível. Por quê? Porque o numerador 2 ele só pode ser dividido por 2, que daria 1. Mas o 3 não divide por 2, só por 3. Então, eu não posso dividir numerador e denominador para simplificar por números diferentes. Então, como não tem mais como fazer essa divisão, então essa fração está na forma irredutível, tá? Depois de simplificar, ok? Ou seja, 32/48 é igual a 2/3, ok? Então, são frações equivalentes. Quando eu simplifico, eu encontro uma fração equivalente a ela. Portanto, a forma irredutível da fração 32/48 é 2/3. Então, vamos refletir um pouco. Podemos concluir que fração irredutível é aquela fração em que o numerador e o denominador não possuem divisores naturais em comum além do 1. Ou seja, uma fração é irredutível quando o MDC entre o numerador e o denominador é 1. O MDC é o máximo divisor comum. Então, quando o numerador e o denominador não têm outro divisor além do 1 em comum, então ela já é uma fração irredutível. Assim, não posso mais continuar a simplificação quando chego na fração irredutível, como a gente já havia falado. Então, vamos praticar um pouco. Exercício 1. Determine qual das imagens abaixo não representa uma fração equivalente a 2/8. Então, aqui eu tenho 5 imagens, né? Então, a pergunta vamos prestar atenção na pergunta. Qual das imagens abaixo não representa uma fração equivalente a 2/8? Então, o que eu quero dizer aqui? Das 5, existe apenas uma que não é equivalente a 2/8. As outras são. Vamos ver qual é? Então, a primeira. Eu tenho uma imagem dividida em 4 partes e considerado uma, né? Eu estou considerando a que está colorida. Então, aqui eu tenho 1/4. Ok? Já está na forma irredutível. No exemplo B, eu tenho uma imagem que foi dividida em 8 partes. Então, 8 partes considerado 2. Então, 2/8. Opa, essa já é equivalente a essa fração aqui, ó. 2/8 é igual. Vou simplificar essa fração 2/8, ó. Dividir o 2 por 2 deu 1 e o 8 por 2 deu 1/4. Então, essa fração 2/8 ela é equivalente a 1/4. Então, também ela é equivalente à letra A, ok? Item C. Essa imagem foi dividida em 16 partes iguais e consideradas 4 partes. Então, 4/16 é o que representa essa imagem. Vamos simplificar para ver se ela chega a 1/4. Se chegar, né, simplificando ela também vai ser equivalente a 2/8. Então, vamos lá. Simplificando, 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Então, o item C também é equivalente a 2/8. Item D. A fração do item D já é 1/4. Ó.
A imagem foi dividida em 4 partes, considerado uma também equivalente. Por último, o item E, a figura foi dividida em 16 partes e foi considerado 5. 5 16avos está na forma irredutível. Por quê? Porque 5 só divide por 5 e o 16 não divide por 5. Não dá mais para simplificar, então ela não é equivalente a 2/8. Então, a imagem E é a única que não representa uma fração equivalente a 2/8. Correto? Então, vamos para o item, para praticando exercício 2. Determine qual das opções abaixo não é equivalente a 11/12. Então, o que acontece? Eu tenho uma das opções abaixo aqui que não é equivalente a 11/12, semelhante à questão anterior. Então, aqui eu tenho as opções, ó, item A, 22/24, item B, 121 132, C, 164 180 e D, 220 240. Existem várias maneiras de descobrir se uma fração é equivalente à outra. A primeira é tentar simplificá-las. Se forem equivalentes, terão a mesma fração irredutível ao final da simplificação. A segunda maneira é dividir o numerador pelo denominador para conferir o resultado. Frações equivalentes têm resultados exatamente iguais. Então vamos lá. Se eu simplificar essa fração por 2, 22 por 2 dá 11, 24 por 2 dá 12. Então realmente ela é equivalente a essa aqui. O item B, 121 132. 121 por 11 vai dar 11 e 132 por 11 dá 12. Também é equivalente. Item C. Se eu dividir 164 por 4 dá 41 e 180 por 4 dá 45. Essa fração aqui já está irredutível. Por quê? Porque o 41 é um número primo. Ele só divide por 41. Não divide por 2, por 3. E não tem nenhum número que divida o 41 e o 45 ao mesmo tempo. Então, essa fração aqui ela não vai ser equivalente a essa. Vamos só finalizar a D. Ó. 220 eu vou dividir para 20, que vai dar 11. E 240 para 20 vai dar 12. Então, essa também é equivalente a 11/12. Então, correto, letra C, não é equivalente. E por último, Ana e Vitória são duas amigas que adoram comer pizza. Ana pediu uma pizza de calabresa e Vitória uma pizza napolitana. Quando as pizzas chegaram, elas notaram que eram do mesmo tamanho, porém foram cortadas de forma diferente. A pizza de Ana tinha 5 pedaços e a de Vitória 6 pedaços. Ana conseguiu comer 3 pedaços de sua pizza e Vitória 4. Considerando a situação, qual das duas amigas comeu mais pizza? Então aqui eu tenho, ó, analisando as frações que foram consumidas, Ana consumiu 3/5 e Vitória 4/6. Para conseguir comparar, né, é necessário igualar os denominadores. Então aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Eu calculei o MMC, né? Multipliquei, transformei elas em frações com o mesmo denominador, multipliquei a primeira fração, numerador e denominador por 6, para chegar ao denominador 30, e a outra também, multipliquei por 6 para chegar ao 30. E o que eu consegui ver aqui? Que uma comeu 18/30 e a outra 20/30. Então, comparando elas, as frações, o que eu consigo verificar? Eu consigo verificar, que a Vitória foi quem comeu mais pedaço da pizza, porque ela comeu 20/30 e a outra comeu 18/30, desculpa. Ok? Então, gente, hoje nós falamos de frações equivalentes, tá? Por hoje é só. Eu espero que você possa rever essa aula na plataforma Eduque da Secretaria de Educação. Bons estudos e até mais.